aqui importantes para a gente estar aqui, enfim, exercitando os músculos neurais, cerebrais do que nossa querida amiga psicóloga Adriana Morales. Beleza, querida? Bom te ver. Bom dia a todos. Uma alegria sempre estar aqui. Você que vai trazer uma verdadeira história de amor para a gente começar a semana bem, né? David Tasso, que história é essa, hein? A gente fala tanto das operações no Rio de Janeiro, né? E esse assunto tem muito a ver, porque a gente fala exatamente de uma história que aconteceu por lá no dia 20 de março. Nós estamos falando de Keidna Marques, de 43 anos, casada com um piloto da Polícia Civil do Rio, o Felipe Marques Monteiro, de 45, que trabalhava em operações de risco no Rio, quando foi atingido na cabeça. Ele chegou a perder cerca de 40% do crânio e se recupera no hospital. E desde então, a esposa tem compartilhado nas redes sociais do comandante, né, que já tem mais de 1.300.000 seguidores, essa recuperação, ele se restabelecendo. A gente até tentou entrar em contato com eles, né, mas ainda nós não tivemos resposta. Mas é uma história assim que realmente demonstra que o amor existe, porque apesar da adversidade, do estado debilitado que ele teve, ela não saiu do lado dele. Então assim, é uma história bonita pra gente mostrar tanto da ação legítima dele, que realmente foi atingido trabalhando, e agora nessa recuperação, ela contribuindo, ajudando o companheiro. Cenas da guerra diária que o Brasil vive. No Rio isso ainda é pior, né, doutora Adriana Morales? Mas a desgraça é que a gente parece ter normalizado cenas assim como parte da paisagem, né? E não geram a mesma indignação, mas não deixa de ser um exemplo. É o exemplo que arrasta sempre. E esse exemplo de devoção e de amor é eloquente, fala alto e toca todos nós, né? Sem dúvida, né? Nós temos muito a lamentar quando uma imagem de violência ou quando uma ação de violência é, enfim, transmitida, enfatizada. Mas, em contrapartida, acho que é importante a gente também valorizar esse cuidado, esse respeito e também colocar nas redes sociais que nem tudo é fácil, né? Que o amor também nos exige comprometimento, responsabilidade afetiva e que a gente não vai abandonando os nossos queridos, as nossas escolhas, porque essas pessoas ficaram lastimavelmente, né, adoecidas, enfim, como esse caso que a gente está discutindo aqui. Meus amigos, cena difícil, né? Comandante baleado, a esposa ali não arredando o pé do lado dele mesmo no pior momento. Você vê até pelas imagens como ele definhou e está lidando bravamente com esse drama todo. Mas de qualquer forma que o amor sinceramente vença no final e que Deus um dia permita, né, que cenas assim não possam ser normalizadas como a gente normalizou. Só que muitas vezes, né, Marinho, a gente não vê isso acontecendo. Por isso que a gente quis trazer esse caso, porque a gente, enfim, já conheceu pessoas que às vezes ficam numa condição de tetraplégica, tudo, e simplesmente... Muita gente trata como leproso. E a companheira, assim, não vou seguir porque eu não dou conta disso. Não dá pra gente assim, né? O que é também importante da gente pensar que quem cuida, né? Como é que fica o cuidado emocional de quem cuida? Porque cuidar de uma pessoa que está acamada, que não tem mais não tem mais aquela mobilidade, não tem mais as mesmas condições que estavam, entre aspas, né, no plano, é também alguma coisa dentro de quem cuida morrer. Então, por isso que é muito importante cuidar da sua saúde emocional para que você consiga elaborar alguns lutos e prestar esse cuidado da melhor maneira possível. Porque, gente, não é fácil, né? Eu fico olhando para essa cena, para esse casal e fico imaginando quantos planos esse casal tinha, quanta vida, quantas coisas gostariam de viver e por esse episódio essas coisas foram interrompidas e a gente vai ter que mudar o curso aqui da vida. Então, para essa mulher que está passando por esse momento, que está cuidando dele, é importante que ela cuide dela. E também, pensando um pouco no que o David falou, quando a gente não consegue prestar esse cuidado, é importante também a gente se colocar. Né? Lembrando, né, o nosso glorioso Felipe Marques Monteiro, 45 anos, estava trabalhando em uma das operações ali na CORE, né, da Polícia Civil, a Coordenadoria de Recursos Especiais, piloto de helicóptero, teve o lado direito da testa ali alvejado, enfim, situações que qualquer um nessa linha de frente está sujeito, mas é um baita de um herói, mas o exemplo aí arrasta, como eu disse, a Keidna Marques sempre teve esse medo, né? Ela sempre temia. Claro, qualquer mulher de policial teme o pior, todo santo dia, deve ser uma dureza total, mas segue aqui a nossa máxima solidariedade, o exemplo de amor dela é fantástico, é diferenciado, é raro hoje em dia. No momento onde a gente se despede, quem nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show vai ficando por aqui, Pânico daqui a pouco, amanhã às 10 estamos juntos de novo. Tchau!
Em frente aqui por imagem, a gente dá a sequência. Mano Ferreira arredondando e a gente segue adiante. Eu queria trazer mais uma pergunta para Adriana. Por que numa situação como essa, o ímpeto, o amor se impõe como cuidado, mas ao mesmo tempo a pessoa acaba muitas vezes deixando para um segundo plano o autocuidado, porque há a necessidade de elaboração de um luto a respeito de todo o ideal de vida que o casal tinha e que, certamente, essa condição modifica os planos de futuro. Então, como equilibrar o cuidado emergencial que o companheiro exige com a forma de lidar com o autocuidado para vivenciar esse luto de uma forma que a abnegação ao outro não vire no futuro um problema de saúde para ela mesma. Não vire uma cobrança, né? Olha, eu parei a minha vida, dediquei tudo a você e aí, os meus planos, o meu propósito de vida acabou ficando em segundo plano. Essa linha é muito tênue, né? Porque como já falamos aqui, a gente tinha um plano A, que era o quê? Sermos felizes e vivermos aí uma vida plena. E aí a vida mudou, a vida trouxe uma outra perspectiva para nós. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, saúde emocional, sempre, cuidado emocional, independente do que você esteja vivendo, não espere um momento de crise para cuidar da sua vida emocional, né? Porque se você tem um mínimo, né, de noção de quem é você e de até onde você pode ir com o cuidado para uma outra pessoa que necessita de você, você já tem muitas ferramentas bem importantes para entender qual é o momento em que eu preciso parar um pouquinho aqui e que não vai ser um abandono, em que eu preciso fazer uma pausa, preciso chamar uma equipe, preciso de alguém, e nem sempre a gente tem dinheiro para custear o cuidado, né, de uma pessoa que está privada ali de movimento, enfim, privada das suas atividades normais. Então, é importante a gente também pensar tudo isso. Mas sabe quando eu olho para esse casal que eu vejo? Eu vejo que tinha amor antes. É isso que eu ia refletir, porque assim, sem dúvida. Em tempos onde tá tudo, parece que tão banal, né? A gente amores líquidos, em tempos de amores líquidos, isso é um exemplo. E aí a gente vê um exemplo desse, porque era um casal lindo, né? E aí, claro, a situação dele mudou, mas assim, ele continua vivo. Então, o que mantém também, eu acho que vivo esse amor, é essa esperança de recuperação dele e tudo. Sem dúvida, o amor muda tudo, né? Sim. Você trouxe uma frase importante. Dos amores líquidos. Falando de amores líquidos, vamos continuar aqui no tema do amor, na reta final de Morning Show, aqui caprichado para vocês, até porque eu quero fazer a seguinte pergunta. Você de casa, por acaso, vê algum problema em morar com a própria sogra? E com a ex-sogra, ainda por cima? Pois é. Agora vamos falar de Graciane Barbosa, sempre aí, enfim, garantindo manchetes polêmicas, ex do cantor Belo. Pelo menos não vê problema nenhum em morar com a ex-sogra, até porque a musa fitness rebateu críticas nas redes sociais por continuar morando com a dona Terezinha, mãe do cantor Belo, e também com a enteada mesmo após o divórcio, olha só. Inclusive, segundo a influenciadora, a convivência é uma questão de amor, de cuidado, de proteção. Inclusive, ela disse que, abro aspas aqui, enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e ponto final. Não tem conversa. O que você acha, David? O que você acha, doutora Adriana? Primeiro eu acho sensacional, porque muitas vezes, né, você, quando vai se divorciar, até de amigos, né, casais de amigos, quando se divorciam, você fala assim, putz, os amigos não ficaram ali exemplo presentes. Você até pensa, reflete e fala, pô, mas a família é tão boa. É isso. A família, às vezes, nem é, às vezes a mulher nem é tanto, mas a família é uma maravilha. Sabe que eu recebo muito no consultório, e assim, é importante essa notícia, recebo muito no consultório pessoas que se separam e cuja queixa é, olha, a minha relação acabou, mas a minha maior tristeza é não ter mais um almoço de domingo, é não mais poder conviver, partilhar da convivência da família, porque a convivência com a família era uma convivência muito legal. É a comprovação aí que os amores, eles perduram, não, independentemente da situação, independentemente das desavenças, das dificuldades. O que prevalece é o amor, e que bacana que ela faz isso. Espero que ela tenha uma relação maravilhosa com a sogra e essa sensação de pertencimento familiar, que foi o que você disse. E a mulher, eu ia até perguntar, doutora, uma pergunta leiga mesmo. As mulheres, você que atende homens e mulheres, elas têm mais essa tendência ao cuidado, né? Assim, mais do que os homens? Como é que funciona isso? Nós temos, isso é sócio histórico, porque nós geramos a vida.
Então nós temos uma inclinação para preservar a vida. Aí, ó. Né? Então é muito importante a gente olhar para essa notícia também sobre esse prisma, né? E fazer um chamamento aí para masculinidades, né? Pra gente também terem esse prisma, essa educação social, agora, né, menino? Não estou dizendo que seja o caso da Graciane, porque eu não conheço em detalhes, mas tem casos em que esse apego à família do ex não é ainda uma sobrinha do amor que não foi... Será que será que Graciane Barbosa leva a sério demais aquela afirmação que o amor é belo, minha cara doutora Adriana Morales? Será, gente? Olha, eu acho que essa linha também é tênue, né? A gente vai sentindo à medida que a relação vai desenrolando. Porque sim, pode ser uma tentativa de controle. Pô, eu tô cuidando da mãe dele, a mãe dele mora comigo, a enteada mora comigo, peraí. Então, vou visitar a mãe, vai ter que visitar ela. Exatamente. Mas acho que não, eu acho que nesse caso, até mesmo porque, gente, a gente tem que considerar que há que se haver muita maturidade para você conviver, né? Você tem que ter muita responsabilidade emocional para manter esse convívio. Então, eu acredito que não. E ao longo dos próximos capítulos, a gente vai acompanhando a história e vai entendendo melhor. Ainda mais após suposta traição. É muito sangue frio nesse sentido, também né? tem isso. Agora não tem nada a ver com isso. Não, mas mesmo assim. Mas tudo vai te lembrar o seu ex, assim, até... Tudo. A mãe do ex vai lembrar o ex. Óbvio, né? Tipo, a rede social lembra, imagina a mãe, gente. É que gerou o seu ex, Isso é meu verdade. Deus. Mas sabe, gente, a gente não chega nessa relação do dia pra noite. Tudo é uma construção. Você não vai morar com a tua sogra, sabe, sem ter tido o mínimo de convivência, com a tua ex-sogra, perdão, sem ter tido o mínimo de convivência de respeito. Então, acho que isso poderia acontecer com a minha esposa. Eu acho que ela gosta muito mais da minha esposa do que de mim, às vezes. Olha só. Mas da sua mãe do que você. A minha esposa gosta mais da minha mãe. E minha mãe também gosta muito da minha esposa. Não faça como o Belo dele. Agora, pra quem já ficou confinada na casa do BBB, morar com a ex-sogra é moleza pra muitas pessoas. Pelo menos é o caso da Graciane Barbosa, que teve na última edição, que foi um flop supremo, né, total. Mas ela acabou se destacando, se não me engano, confirma a informação, David de Tarso. Confirma sim. Só quero trazer uma informação também. Muita gente perguntando sobre o Banco Master. A atualização que a gente tem até então, pelo que a gente pôde apurar, por favor, é quanto ao pedido da defesa do André Vorcaro para que ele seja liberado da prisão. Daniel Vorcaro, perdão. Daniel Vorcaro. Então a gente vai seguir acompanhando para saber se esse vai ser realmente o desdobramento, se a defesa vai conceder e quais, né, as linhas de investigação que vão determinar aí novas pessoas. Tá aí, em meio a Daniel Vorcaro, Jair Bolsonaro e Graciane Barbosa.